Olá, amigos pensadores da PenseExcel.com. Sejam bem-vindos a mais uma live da Pense Excel. Hoje, terça-feira, 21 horas e 18 minutos. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de gráficos do Excel 2016. Então, vou apresentar cada tipo de gráfico aqui para vocês hoje, ok? Vou dar 2 minutinhos aí, como eu faço toda semana, como de costume, para o pessoal entrar aí, beleza? Eu peço para que, conforme vocês forem entrando, vocês podem ir colocando aí a cidade de onde vocês falam, para a gente começar a interagir aqui, beleza? Boa noite, Brandon Fortes, sempre conosco aí toda semana, seja bem-vindo a mais uma live. Boa noite, Vanderlei Rodrigues de Souza, falando diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, a Marisa Hashimoto, falando do Japão, seja bem-vindo à nossa live. Marisa Hashimoto é minha tia, sempre prestigiando aí a gente. Boa noite, Milioman Rodrigo, seja bem-vindo à nossa live, toda semana conosco aí. Então, pessoal, vamos iniciar a live. Já passou 2 minutinhos aqui. Então, eu peço que, conforme as pessoas forem entrando, podem ir colocando a cidade de onde vocês estão falando, beleza? Para a gente começar a interagir aqui. E se vocês quiserem colocar algum comentário sobre o tema da live, sobre tudo que for falado aqui nessa live de hoje, vocês podem ir comentando para a gente ir interagindo aqui, para vocês trazerem exemplos reais aí do dia a dia de ambientes de trabalho de vocês, né, do ambiente de trabalho de vocês, beleza? Então, hoje eu vou apresentar um e-book sobre os tipos de gráficos do Excel 2016. Foi o e-book que nós criamos aqui na Pense Excel, ok? E esse e-book, ele apresenta cada tipo de gráfico contido no Excel 2016 e mostra para que servem e quais áreas, quais setores são mais recomendados de serem aplicados, de serem utilizados, beleza? Então eu vou passar aqui rapidamente aqui o e-book para vocês, ok? Apresentando aqui cada tipo de gráfico. Então, para que servem os gráficos no Excel, né? Eles servem para ajudar a transformar seus dados em informações no processo de tomada de decisão, né? Então, você pode utilizar recursos existentes no Excel, como tabelas dinâmicas, análise de dados, minigráficos, gráficos dinâmicos e etc. Okay? Tudo envolve aí a parte de análise, a parte de transformação dos dados transacionais, dos dados crus, de transações, né, resultados de transações, e informações gerenciais no processo de tomada de decisões estratégicas, que vai dar o norte aí, vai direcionar as decisões estratégicas da empresa. Okay? Então, nesse e-book você vai conhecer cada tipo de gráfico, entendendo para que serve e em que situações cada um deles pode ser aplicado. Beleza? Depois eu vou disponibilizar esse e-book para vocês lá no site, na plataforma, penseexcel.com. Basta vocês fazerem um cadastro lá, beleza? Então, ó, para inserir um novo gráfico, é importante que você tenha uma tabela anteriormente criada, né? Então você tem que ter aí pelo menos alguns dados numéricos e de textos também, para você inserir um gráfico, ok? Para você começar a trabalhar aí com um gráfico. Então, ó, após você selecionar esses dados, você clica, você vai até a faixa de opções do Excel, na aba Inserir, da faixa de opções do Excel, e aqui, ó, na área de gráfico, vou até dar um zoom aqui, para aumentar um pouco, para vocês enxergarem melhor, ok? Vocês têm aqui todos os gráficos contidos na versão 2016 do Excel, beleza? Então aqui, ó, nessa parte, tem uma pequena seta no canto inferior direito para vocês verem todos os gráficos, para vocês conseguirem enxergar aqui todos os tipos de gráficos existentes no Excel 2016, ok? Então, ó, depois que vocês clicam lá nos gráficos, você escolhe ali o tipo de gráfico que você quer, né? Na realidade, quando você clica nos gráficos recomendados, ele te mostra aqui essa aba, ele abre essa janela, com essa aba aqui
no canto esquerdo, na parte esquerda aqui, te dando sugestões, te dando recomendações de gráficos, né, que ele mesmo sugere para você aqui, em cima, de acordo com os dados que foram selecionados, ou seja, com os dados que você quer, que você está apresentando para o Excel para poder plotar aquele gráfico ali que você está querendo. Okay? E aí vocês podem clicar aqui na aba do lado direito, lá em todos os gráficos, e serão exibidos todos os tipos de gráficos aqui, uma lista, ok? Cada linha dessa daqui é um tipo de gráfico diferente, beleza? E vocês podem escolher um deles para vocês inserirem, né, plotarem aí as informações. Então agora nós vamos detalhar aqui cada um deles, né, mostrar aqui rapidamente para que cada um serve, ok? Quais são as aplicabilidades, etc. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Osmar Célio, boa noite, acompanhando aqui de Paulo dos Ferros, Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Osmar. Osmar, seja bem-vindo aí. Estamos aqui toda terça-feira, às 21 horas, com dicas de Excel de educação corporativa. Um abraço aí para a galera do Rio Grande do Norte. Kildane Castro, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Kildane. Então, ó, o gráfico de colunas é o gráfico mais conhecido aí do Excel, ok? Ele serve para comparar valores que são representados por colunas, né? Então, ó, aqui está um exemplo, né? Tem alguns outros exemplos aqui de gráficos de colunas, e cada coluna dessa aí, cada cor dessa, representa uma série, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, nós temos a série em laranja, né, que representa aqui o orçamento, e a série em azul, que representa o realizado, né? Pode ser um realizado de vendas, um realizado de compras, um orçamento de vendas, um orçamento de compras, ou pode ser um orçamento que é distribuído aí por setor, né, em empresas grandes, geralmente fazem dessa forma, né, abrem um orçamento para a empresa toda e vão dividindo aí, distribuindo esse orçamento por setor, ok? Aplicabilidade, ó, é muito utilizado nos setores de venda e financeiro para comparar valores de realizado versus orçado ou para se verificar com clareza se uma meta de vendas foi batida ou alcançada, ou também para acompanhar o desempenho de um indicador ao longo do tempo, né? Dia a dia, mês a mês, ano a ano, etc. Sugiro que utilize de 1 a 3 séries nesse gráfico para a interpretação do mesmo não ficar confusa. Ou seja, cada cor dessa daqui é uma série, ok? Então, se vocês colocarem mais de 2 séries, no caso, para um período muito grande, o gráfico ele começa a ficar muito confuso, né? Por exemplo, se forem até 4 ou 5 séries para um período menor, né, de 4 tempos diferentes, até 4 tempos diferentes, né, 4 meses, ou 4 anos, ou 4 semanas, ou 4 dias, que seja, ainda passa, né, ainda dá para você entender ali o gráfico. Né? Quem for receber esse gráfico, numa apresentação em PowerPoint, ou no Prezi, ou seja onde for, no PDF, ele vai entender, né? Porque você tem períodos menores e você tem ali 4 ou 5 séries em períodos, num tempo menor, ok? Agora imagina que no período de 12 meses, você ter 4 a 5 séries em cada um desses meses, né? Então vai ficar muito confuso. Vão ser várias cores ali diferentes, onde o cara que bateu o olho, ele não vai entender de forma muito clara, né? Então você tem que ser o mais objetivo possível para o tomador de decisão ir direto ao ponto, entendeu? Então, ó, aqui tem um outro tipo de gráfico de colunas, né? Na realidade, esse gráfico aqui é um gráfico de combinação, né, onde eu estou combinando aqui 2 séries em colunas, né? Laranja, que representa o orçamento, o verde representa o realizado, e a linha aqui, que eu estou combinando coluna com linha, representa o atingimento da meta, o percentual de atingimento da meta. Então, eu coloquei aqui
separado, ok? Até porque as grandezas de valores são diferentes, os tipos de valores também são diferentes, né? Então, eu tenho aqui o orçamento realizado em reais e o percentual de atingimento em percentual, né? Ok? Aqui, ó, é um gráfico de colunas com uma única série, né, percentual de margem de lucro, ó, tá vendo? Um gráfico limpo, um gráfico bonito, que mostra aqui, direto ao ponto, para a pessoa que vai receber, fica de forma bem clara o entendimento, ok? Agora, falando um pouco de gráfico de linhas, né, o gráfico de linhas, ele tem praticamente a mesma finalidade que o gráfico de colunas, pois serve para comparar valores que aqui são representados por linhas, né? Também é utilizado para acompanhar o desempenho de um indicador ao longo do tempo, né? Dia a dia, mês a mês, ano a ano, por exemplo, onde você compara as linhas, nesse caso. Então, ó, a diferença de um gráfico de colunas para um gráfico de linhas é basicamente a forma que você enxerga, que você lê esse gráfico, né? Então, o gráfico de colunas, você compara colunas que estão lado a lado. Se uma coluna tiver maior do que a outra, é porque aquele resultado ali daquela série foi maior do que o da outra série naquele mesmo período, naquele mesmo tempo. Mas no gráfico de linhas é diferente, né? Você vê o ponto da linha, ou se aquela linha ela está acima ou abaixo da linha da outra série. Então, se aquela linha, por exemplo, a linha azul aqui, ela está acima da linha laranja nos meses de janeiro e fevereiro. Ou seja, o faturamento de vendas da categoria de produtos notebook, que é a azul, ela foi maior do que o faturamento de vendas da categoria de produtos microcomputador, que está em laranja, nos meses de janeiro e fevereiro. Quando chegou em março e abril, as vendas de microcomputador se mantiveram aqui, o faturamento manteve aqui o mesmo nível de fevereiro, basicamente, ok? Só que teve uma queda brusca aqui no faturamento de notebook em março, né? E manteve aí um desempenho baixo, um faturamento baixo em abril, né? Crescendo muito pouco em relação a março. Então, as vendas de notebook, elas ficaram abaixo das vendas de microcomputador nos meses de março e abril, ok? Então, o gráfico de linha, você compara a altura da linha, né? Você compara as séries pelas alturas das linhas. Aqui eu tenho mais dois exemplos aqui de gráficos de colunas, de linhas, desculpa. Então, ó, nesse primeiro aqui eu tenho 3 séries. Eu tenho a série em azul, que representa aqui o faturamento de vendas da categoria informática. A série laranja, que representa o faturamento da categoria linha branca, né? Uma categoria de varejo, né? Fogão, geladeira, máquina de lavar, etc. Linha branca. E a linha cinza representa o faturamento de vendas da categoria móveis e utensílios, né? Então eu vejo claramente aqui, ó, que o faturamento de vendas de linha branca ele foi maior do que o de informática e do que o móveis e utensílios em todos os trimestres aqui desse ano, ok? Custos fixos e custos variáveis por mês. Então, eu tenho aqui o primeiro semestre de um determinado ano, né, onde eu vejo claramente que os custos variáveis eles foram maiores, né, em todos os períodos aqui, em todos os meses, do que os custos fixos, ficando bem próximo aqui somente no mês de janeiro, mas tendo uma diferença aqui de R$3.000, ok? Custos fixos e custos variáveis também, só que aqui agora por ano, onde eu tenho 4 períodos aqui, tá vendo? Aqui eu tenho 6 períodos por mês e no de baixo eu tenho 4 períodos que são os anos. Estou comparando 4 anos ali. E aqui, ó, é um gráfico que mostra o investimento realizado de uma determinada conta, né, seja de pessoa física ou pessoa jurídica, ok? E esse investimento está só crescendo. Né, de janeiro a dezembro, ele está tendo um crescimento aqui exponencial, ok? Gráfico de pizza. O gráfico de pizza serve para mostrar as proporções de um todo, né? Sempre que você quiser mostrar a representatividade
de um determinado item dentro do total, onde esse total representa 100%. Ou seja, é como se fosse uma pizza mesmo, né? Você chama lá, você liga lá para a pizzaria, o cara corta lá em 8 fatias, né? E você vai ali, o cara que é olho grande igual a mim, ele vai ali no pedaço maior, né? Então, aquele pedaço, ele está dividido em 8, mas não exatamente, ele vai ser 8 sobre 100%, ok? Você não vai pegar 100% e dividir por 8, né? Não exatamente vai dar, os pedaços não vão ser exatamente do mesmo tamanho, ok? Você pode ter pedaços um pouco maiores, você pode ter pedaços um pouco menores, mas sendo 8 pedaços do mesmo jeito, da mesma forma. Cada pedaço da pizza representa uma série, ou melhor, representa um item dentro do gráfico, ok? Então, a aplicabilidade. Ele é muito utilizado no setor de vendas para mostrar a quantidade de clientes ou volume vendido por região, como cidades e estados, exibindo, por exemplo, o market share de um determinado produto, de um determinado portfólio de produtos, categoria de produtos, família de produtos, seja como for chamado aí, dependendo do segmento de mercado da empresa. Okay? Também é muito utilizado no setor de logística para mostrar a quantidade de itens no estoque por categoria de produto em uma determinada data, ou a quantidade de itens entregues por região em um determinado período. Pode ser utilizado também para realizar estatísticas de intenções de votos em uma pré-eleição, por exemplo, como a gente está passando agora aí, a eleição presidenciária. Sugiro que utilize de 3 a 10 séries nesse gráfico para a interpretação do mesmo não ficar confuso. Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui a quantidade de clientes distribuídos aí por estado, né? Eu tenho, vamos contar aqui, ó, partindo do Rio de Janeiro, então é Rio 1, São Paulo 2, Espírito Santo 3, Santa Catarina 4, Paraná 5, Rio Grande do Sul 6, Pará 7, Sergipe 8, Goiás 9. Então tem 9 estados aqui, sendo que em São Paulo eu tenho a maior quantidade de clientes concentrada aqui no estado de São Paulo. Depois, em seguida, ó, no estado de Santa Catarina, com 18%. O estado de São Paulo com 20%, Santa Catarina com 18%. Depois, ó, Rio Grande do Sul com 14%. Né? E do outro lado eu tenho o Paraná com 5%, o Pará, Sergipe e Goiás com 8% e o Rio de Janeiro com 9%. Ou seja, a minha quantidade de clientes está mais concentrada aqui em São Paulo, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Okay? O faturamento, ó, eu posso também mostrar o faturamento por região, por exemplo, ou por produto, por família de produto, ou por equipe de vendas, e etc. Né? Quantidade de itens no estoque. Então, eu tenho aqui 4 categorias de produtos aqui, ok? Na legenda que estão aparecendo 3, porque cortou aqui uma, no caso a amarela, mas seriam 4, beleza? Aqui, ó, quantidade de entregas por região, ok? No caso, na área de logística, ó, quantidade de itens entregues, né, por região, beleza? Pesquisas de intenções de voto aí, Ibope, Datafolha, Paraná Pesquisas, seja o que for. O candidato D aqui, ele tem a maior probabilidade aqui de ganhar, com 32%, enquanto o candidato A, ele tem a menor probabilidade aqui de ganhar. Ok? Gráfico de rosca. Vamos falar agora do gráfico de rosca. O Brandon Forte está comentando aqui, criando um gráfico para meu dashboard, bem personalizado. Como trabalho com petróleo e gás, criei um botijão. Pô, que legal, hein? Muito bacana. Ele criou, só para explicar para vocês, ele criou um dashboard, né, que é um conjunto de diversos gráficos, geralmente são gráficos dinâmicos, ok? Você consegue fazer isso no Excel. E daí ele criou em forma de botijão para representar aqui
o gás, no caso, e o petróleo, porque ele trabalha numa empresa de combustíveis, pelo que eu estou entendendo. Qual gráfico é melhor para colocar uma meta? Então, Breno, depende muito. Depende muito do que é essa meta, como é que você vai mostrar essa meta, como é que você vai distribuir essa meta, se você quer comparar séries, né, itens ou séries no mesmo período, no caso, em tempos diferentes, ok? Quando você quer comparar, você utiliza muito o gráfico de colunas, né? Quando você quer mostrar a representatividade de um item dentro de um todo, você utiliza muito gráfico de pixel ou gráfico de rosca, né? Quando você quer fazer um comparativo classificatório, né? Classificando aí, ranqueando por volume ou por valor monetário, né? Financeiro, você pode aí ranquear e colocar no gráfico de barras, do maior para o menor, etc. Isso varia muito, né? Depende muito de como você quer distribuir aí essa meta, ok? Então, ó, o gráfico de rosca, ele tem a mesma finalidade e aplicações do gráfico de pixel, só que esse é no formato de rosca, né? Como se fosse uma rosquinha mesmo, aquelas rosquinhas Mabel, né? Que a gente conhece aí desde quando a gente é criança, ok? Ele tem um buraco no meio, né, e representa ali como se fosse um de pizza mesmo. Cada pedacinho ali da rosca representa um item que você vai comparar um com o outro. Então aqui, ó, eu tenho a quantidade de clientes, né, representada aqui num gráfico de rosca, né, distribuídas por estado, ok? Aqui o faturamento, né, o percentual de faturamento, quanto que representa o meu faturamento por estado também, no gráfico de rosca, ok? Quantidade de itens no estoque, o percentual de quantidade de itens em estoque, por categoria, por categoria de produto, ok? Agora, nesse aqui está aparecendo aqui a outra categoria, que estava cortada lá em cima. Quantidade de entregas também por região, ok? Eu tenho aqui, ó, o interior de São Paulo, por exemplo, é o amarelo. Eu tenho o maior pedaço aqui da rosca. E, por exemplo, o norte fluminense, que é no interior do Rio, é o local onde eu fiz menos entregas. Pesquisas de intenções de voto, ó, resultado de pesquisas de intenções de voto. Também posso colocar no gráfico de rosca, no gráfico de pizza, no gráfico de colunas também, né, que é o que aparece muito na televisão, gráfico de linhas. Agora vamos falar do gráfico de barras. Olá, Carolina Bastos, boa noite, seja bem-vinda aí. Sempre conosco aí toda semana também. Então, ó, o gráfico de barras, assim como o gráfico de colunas, também serve para comparar valores que aqui são representados por barras. Então, ó, enquanto no gráfico de colunas você tem ali as coluninhas em pé, uma do lado da outra, né? No gráfico de barras você tem as barrinhas deitadas, ok? Então, ó, ele é muito utilizado na comparação entre itens que concorrem entre si. Esse gráfico é classificado, ranqueado na ordem do maior para o menor, né? Como eu falei para o Breno aqui, por exemplo. Como exemplos, cito o número de alunos por curso de graduação e o preço da gasolina classificado por cidade / capital. Okay? Sugiro que utilize de 1 a 3 séries nesse gráfico para a interpretação do mesmo, não ficar confuso. Né? Aquela velha máxima aí que eu estava falando desde o início da live. Né? Desde o gráfico de colunas, que foi o primeiro gráfico aqui que eu apresentei, o primeiro tipo de gráfico que eu apresentei. É interessante que você trabalhe com o mínimo de séries possível, né? Quanto mais séries você tiver para colocar, o grande segredo é o seguinte, o grande dica que eu dou para vocês aí é a seguinte, quanto mais séries vocês tiverem para apresentar em um único gráfico, né, em períodos diferentes, tentem apresentar em menores tempos, em menores períodos de tempos, ok? Para não ficar muito confuso, né? E quanto menos séries, aí você pode ir aumentando esse período de tempo, né? Para
que aí você consegue entender ali, ler o gráfico de forma eficiente, né? A pessoa que vai receber esse gráfico, essa informação, ela vai bater o olho e vai ter uma informação limpa ali para ele estudar, para ele analisar, ok? Então aqui, ó, eu tenho o número de alunos de uma determinada universidade, uma determinada instituição de ensino, né, por curso, né, do maior para o menor. Então, ó, por exemplo, eu tenho que nessa universidade, o curso de medicina é o curso que eu tenho mais alunos, seguido pelo curso de publicidade, depois enfermagem, depois engenharia de produção, engenharia mecatrônica e por aí vai. E o curso que eu tenho menos alunos, ou os cursos que eu tenho menos alunos, são os cursos de marketing, engenharia mecânica, engenharia eletrônica, arquitetura e urbanismo, etc. Okay? Aqui, ó, eu tenho o preço da gasolina por capital, beleza? Então, ó, São Luís do Maranhão é a capital onde eu tenho o maior valor unitário aqui, o preço unitário da gasolina, e João Pessoa, na Paraíba, é o local, a capital, onde eu tenho o menor valor unitário aqui do litro da gasolina. Agora, eu vou falar do gráfico de áreas. O gráfico de áreas, ele serve para mostrar tendências ao longo do tempo, dias, meses e anos também, né? Ele é muito parecido com o gráfico de linhas, pois segue a mesma curva, né? O gráfico de linhas, você tem ali uma linha, né, que ela é curvada ali, ela vai fazendo um desenho e você vai comparando os desenhos das linhas se uma linha está acima da outra, né? O gráfico de área, ele é todo preenchido embaixo da linha, né? Então você compara ali como se fosse como se você estivesse viajando numa estrada, numa rodovia, e você estivesse vendo montanhas distantes assim na rodovia, né, numa área rural, por exemplo, e você tem montanhas na frente das outras montanhas, né? Então, se você está enxergando, se você está conseguindo enxergar as montanhas que estão atrás, é porque aquelas montanhas de trás são maiores do que as da frente, né? Então, é basicamente aí fazendo essa analogia aí que eu consigo explicar melhor como você consegue ler aí o gráfico de área, ok? A aplicabilidade do gráfico de área tem as mesmas utilizações do gráfico de linhas e gráfico de colunas, e podem ser utilizados em diferentes setores como vendas, compras, logística, RH, financeiro, etc. Sugiro que utilize de 1 a 4 séries nesse gráfico para a interpretação do mesmo não ficar confusa, ok? Então é a mesma coisa. Aqui, ó, eu tenho esse primeiro exemplo aqui, né, o realizado versus orçado, onde aparece azul, né, nos meses que aparece somente a cor azul, né, significa que a série em azul, que é a série realizada, ela foi maior do que a série laranja, que é a série do orçamento, ok? Onde aparece o laranja, significa que o laranja ele foi maior, né, o orçamento, no caso, ele foi maior do que o realizado. Então, ó, quando o azul tampa o laranja, significa que o azul foi maior, e quando aparece um pedaço de laranja lá atrás, porque o azul está na frente, né, significa que o laranja foi maior. Nesse caso aqui, o orçamento é o laranja e o realizado é o que está em azul, ok? Então, ó, o orçamento, o realizado ele só não foi maior do que o orçamento, né? Ou seja, o orçamento não foi atingido, né, somente nos meses de janeiro, abril, maio, julho e setembro, né? Okay? Aqui, ó, nesse segundo exemplo, eu tenho duas séries também, né, o orçamento realizado com o atingimento da meta aqui, na realidade nem está aqui em percentual, né? Mas esse título aqui, esse percentual, ele não está certo. No caso, seria mais o atingimento mesmo da meta, né? Aqui seria o orçamento de vendas. Mas aqui tem a mesma pegada desse primeiro gráfico aqui, o mesmo entendimento, né? Então, o realizado aqui está em verde e o orçamento está em laranja. Ok? Onde aparece laranja é porque o orçamento não foi atingido, né?
onde o verde cobre o laranja, que o orçamento foi atingido e até ultrapassado, ok? Aqui eu tenho os valores nas séries, né, os rótulos aqui em valores, né, mostrando aqui os valores do orçamento do realizado. O percentual de atingimento, o percentual da margem de lucro, né, é uma série só, uma série única, que está tudo em verde, ok? Que mostra aqui um desenho, como se fosse um gráfico de linhas, só que ele é todo coberto embaixo da linha, embaixo da superfície dessa área aqui, ok? Por isso que é gráfico de áreas, né? E aqui o último exemplo é o faturamento de informática por mês, onde eu tenho aqui áreas, é um gráfico de áreas empilhadas, né, onde eu estou empilhando uma área em cima da outra, né, como se fosse um gráfico de colunas empilhadas. Um gráfico de áreas empilhadas, não necessariamente, nesse exemplo aqui, as vendas de microcomputador foram maiores do que as vendas de notebook, por exemplo, né? Porque eu tenho as duas séries comparadas uma acima da outra, uma em cima da outra, no caso, okay? Não uma do lado da outra, uma sobrepondo a outra. Eu tenho duas séries uma acima da outra. Então, ó, por exemplo, ó, no mês de janeiro, o azul ele foi maior do que o laranja, apesar do laranja estar acima do azul. Está acima não, está em cima do azul. Ok? Por quê? Porque o laranja ele começa aqui onde o azul termina. Beleza? Aqui em maio, aparentemente também, ó, o azul, as vendas de notebook foram maiores do que as vendas de microcomputador. Aqui em setembro está muito claro, está vendo? As vendas de notebook foram maiores do que as vendas de microcomputador, faturamento no caso, né? De setembro, apesar da série em laranja, que representa aqui o faturamento de microcomputador, está na parte de cima, né? Está em cima da série em azul, que representa o faturamento aqui de notebook. Ok? Eu tenho também ó, o gráfico de áreas em 3D, né? Então eu consigo enxergar ele meio que por cima, como se eu estivesse sobrevoando ali 3 prédios, por exemplo. Eu estou comparando a altura de 3 prédios, né? Então, ó, aqui fica claro que a série que está em cinza, ela teve um desempenho melhor, um desempenho maior, né? Os valores foram maiores do que a série que está em laranja e a série que está em azul. Okay? No caso aqui, a cinza representa a categoria informática, a laranja a categoria linha branca e a azul a categoria móveis e utensílios. Okay? Aqui eu tenho os custos por tipo do primeiro semestre, né? Então aqui eu tenho os custos fixos e variáveis, né? Um gráfico de áreas empilhadas também, né? Comparando aqui os custos fixos e variáveis por mês do primeiro semestre de um determinado ano. Os custos por tipo também, um gráfico de áreas empilhadas. Aqui uma única série mostrando o investimento. São os mesmos valores daquele gráfico de linhas lá, do investimento, lá que eu apresentei anteriormente, só que agora sendo representado por uma área, ok? Lucas Almeida, boa noite, Lucas Almeida, seja bem-vindo à nossa live. Ele comentou aqui, cara, um dos melhores em Excel. Parabéns, professor. Poxa, obrigado aí, Lucas. Quem sou eu? Continue com o seu trabalho. Pode não parecer, mas tem ajudado muita gente. Espero que seja bem recompensado pelo seu trabalho. Poxa, muito obrigado aí, Lucas. Fico feliz aí pelo seu comentário. Beleza? Seja bem-vindo aí. Estamos toda terça-feira aqui compartilhando conhecimentos de Excel de educação corporativa, né? Na nossa live aqui, na nossa reuniãozinha aqui de toda terça-feira no Facebook aqui. O intuito aqui é compartilhar mesmo conhecimento e tentar levar o máximo possível de
de qualidade nesse tipo de conhecimento aí para ajudar a todas as pessoas em seus ambientes de trabalho. Okay? Fico feliz aí pelo reconhecimento. Então, o gráfico de dispersão ele é muito utilizado para verificar se existe relação de causa e efeito entre duas variáveis de natureza quantitativa, variáveis que podem ser medidas ou contadas. Isso não prova que uma variável afeta uma outra variável, mas determina se existe relação e qual a intensidade da relação entre elas. Né? É um gráfico bastante interessante aqui, esse gráfico de dispersão. Ele pode ser utilizado no setor econômico, né, como, por exemplo, para mostrar a venda de carros, que pode ser negativamente correlacionada ao aumento do desemprego. Okay? Ou seja, quanto maior o desemprego, quanto mais desempregados, quanto mais pessoas desempregadas tiverem ao longo do tempo, menor vai ser a venda de carros nas lojas de carros, sejam zeros ou usados. Ou, por exemplo, para mostrar que a venda de ventiladores pode ser positivamente correlacionada com o aumento da temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a venda de ventiladores. Uma coisa segue a outra aí. Okay? Eles seguem a mesma direção. Então, esse primeiro exemplo aqui é um gráfico de dispersão, né, que mostra aqui o número de carros vendidos, né, que é afetado negativamente pelo número de pessoas desempregadas. Okay? Aqui está em milhões. Então, em 2014, eu tive praticamente a mesma quantidade aqui nesse exemplo. Em 2015, eu tive mais pessoas desempregadas e menos carros vendidos. O número de carros vendidos foi caindo, foi diminuindo. Em 2016, aumentou o número de desempregados com a crise e o número de carros vendidos, as vendas, né, o volume de vendas de veículos foi caindo. Em 2017, cresceu mais ainda o número de pessoas desempregadas e o número de carros vendidos também. Okay? E aqui já é o contrário. A temperatura ela afeta positivamente o faturamento de venda de ventiladores. Então, quanto maior a temperatura, conforme a temperatura vai aumentando, o volume de vendas, ou o faturamento de vendas de ventiladores, ele também vai aumentando, ele vai acompanhando aí esse crescimento da temperatura, né? Seja a venda de ventiladores ou de ar-condicionados, etc. Aqui, lógico, voltando aqui, lógico que tem também o fator do preço, né? Então, aqui eu estou comparando 1, 2, 3, 4, 5 períodos, né? Então, aqui eu poderia aumentar também, ter aumentado o meu faturamento de vendas de ventiladores, porque eu tive um aumento de preço, né? Geralmente, não sei se vocês já repararam, quando chega no verão, o valor do ar-condicionado e o valor do ventilador, ele sobe porque a temperatura vai lá em cima, né? Então, o faturamento de vendas, ele cresce também por causa da temperatura, né? Desses produtos. Ele cresce também por causa da temperatura, principalmente por causa da temperatura, mas também por causa do aumento do preço unitário, né? Do preço médio aí dos produtos dessa categoria de produtos aí. Okay? Tiago Grazielli, seja bem-vindo aí, Tiago. Gráfico de bolhas. O gráfico de bolhas serve para comparar três conjuntos de valores ou mostrar a relação entre eles. Você pode utilizar esse tipo de gráfico em diversos setores, como vendas, para mostrar a market share, que é a participação do seu portfólio de produtos no mercado, ou você pode utilizar no setor de logística, na gestão de seu estoque, para representar a classificação ABC de seus produtos, dentre outros setores. Então, por exemplo, aqui nós temos o market share, okay, que é uma única série, um único indicador aí, digamos assim, só que distribuído aqui por região. Então, tem as 5 regiões aqui do Brasil, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
eu consigo ver nitidamente que no Sudeste eu tenho maior market share, ou seja, a minha marca está presente mais no Sudeste do que no Norte, por exemplo, onde eu tenho menor market share. Eu tenho mais produtos da minha empresa no Sudeste do que no Norte, nesse exemplo aqui. Okay? E a classificação ABC. A classificação ABC, para quem não sabe, de um estoque, ela mostra a famosa 80-20, né? Ela mostra aí no A quais são os produtos classificados como A que são mais valiosos. São 20% do volume do teu estoque, que representa 80% do valor financeiro, no caso, o valor de custo daquele produto. Né? Então, 20% do teu volume que está no estoque de produtos mais valiosos. Você tem que ter um cuidado maior com esses produtos no estoque, né? Em relação a, dependendo do produto, a refrigeração, a segurança, etc. Okay? E aqui o C, que está na outra ponta, são os produtos aí, são 70% dos seus produtos, que representam aí 5% do teu faturamento, do teu custo. Okay? Então, são mais produtos com menos custo, com menor custo médio aí, unitário, que são menos valiosos. São produtos que geralmente ocupam muito espaço, né, no teu estoque, mas que são menos valiosos se você fizer uma apuração total aí desses produtos. Okay? Gráfico de ações. O gráfico de ações ele é específico aí para o setor de investimentos, para o setor de investimentos que trabalha com bolsa de valores, com ações da bolsa de valores. Então, ele serve para monitorar a tendência de desempenho de uma ação da bolsa, né, ao longo de um período de tempo. Aplicabilidade. Você pode utilizar esse gráfico quando tiver pelo menos 3 séries de valores, de preços que são o preço na alta, o preço na baixa e o preço no fechamento. Ok? Então, aqui, ó, as variações das ações. Então, eu tenho 3 ações, né? E eu tenho o preço da alta, da baixa e do fechamento. Ok? Qual foi o menor preço dele? Qual foi o maior preço dele? Né? E qual foi o preço no momento que ele fechou. Ok? O fechamento, ó, que está no meio, aqui tem esse pontinho aqui. Beleza? E esse outro aqui, eu já tenho um outro indicador, um outro valor aqui para cada ação, que é o preço de abertura. Então, eu tenho aqui a abertura, a alta, a baixa e o fechamento. Beleza? O gráfico de superfície, ele serve para mostrar tendências em valores em dimensões diferentes, em uma curva contínua com um mapa topográfico. Né? Esse tipo de gráfico ele pode ser utilizado em diversos setores, porém ele é pouco utilizado em ambientes corporativos e para gestão de negócios. Ele é mais utilizado em setores de estatística, setor de agronegócios e etc. Então, sugiro que utilize de 2 a 4 séries nesse gráfico, pois senão a interpretação do mesmo ficará confusa também. É a mesma premissa aí, é a mesma dica dos gráficos anteriores, utilizar o menor número de séries possíveis ou de itens ali que você quer comparar em um único gráfico, para esse gráfico ficar o mais direto ao ponto possível, ok? Então, ó, o gráfico de superfície, ele é um pouco confuso, quando você, para a pessoa que não conhece, né, o primeiro impacto é um impacto um pouco de confusão ali, de o que significa ali aquelas cores e tudo mais, mas é um gráfico bem simples de se entender, né, quando você olha para ele e entende ali, vê a legenda, vê ali
os itens que estão sendo comparados, as posições ali dos itens, você começa a interpretar de maneira mais fácil esse tipo de gráfico, que é o gráfico de superfície. Eu costumo utilizar o seguinte exemplo. É como se fosse um tecido, um pano, um lençol, né, digamos assim, no chão, ok? E ele está todo reto ali, deitado no chão. E aí, você tem duas pontas, dois lados ali daquele pano, daquele tecido, né? Cada lado daquele representa um item. Nesse caso aqui, os produtos A e B. Então, você tem dois produtos ali, né, sendo comparados, um em um lado e o outro do outro lado do tecido, né, em uma ponta e outro na outra ponta. Então, se você pegar palitos de tamanhos diferentes e for embaixo do tecido para levantar alguns pontos daquele tecido, você vai levantando a superfície que está toda ali no chão, aquele tecido que está todo esticado ali no chão. Então, se você levantar mais um lado do que o outro, se você colocar um palito maior aqui do lado do produto A do que no produto B, você está dizendo que aquele produto A ele vendeu mais do que o produto B, por exemplo. Então, ó, vamos entender isso daqui. Nós temos três cores aqui na legenda, né? O azul são vendas, o faturamento de vendas até R$10 mil. O laranja é de 10 a 20 mil reais e o cinza é de 20 a 30 mil reais. Então, ó, eu tenho aqui, por exemplo, que em 2014, o produto B ele ficou laranja. Ele atingiu o nível 2 aqui na minha legenda, o segundo nível, que é o nível laranja. Enquanto que o produto A ele está abaixo aqui, ó, tá vendo? Que tem uma ligeira queda aqui do B para o A, né? Então, ó, o B ele vendeu mais do que o A no ano de 2014. Quando chegou em 2015, foi justamente ao contrário. Esse tecido, esses lados se inverteram, né? Então, você teve um crescimento no A e uma queda no B, ok? Quando chegou em 2016, ó, você teve um crescimento nos dois. Porém, o B ele cresceu mais do que o A, né? O A ele se manteve laranja, ele cresceu também, porque tem aqui, dá para entender aqui que ele está crescendo, dá para ver que ele está crescendo, porém o B ele cresceu muito mais, já atingindo a cor cinza, que representa aqui a faixa de 20 a 30 mil reais de faturamento. Ou seja, o produto B, em 2016, ele vendeu mais, ele foi mais vendido, melhor dizendo, do que o produto A em 2016. E em 2017, os dois produtos venderam menos, ok? Praticamente a mesma coisa aqui, quase nada, né? Até 10 mil reais. Então fica bem mais fácil de entender quando você começa a fazer essas analogias aí na cabeça, né? O gráfico de radar, esse gráfico também é bem bacana, eu gosto bastante dele. É um gráfico que aparenta ser um gráfico confuso, mas é bem tranquilo. Serve para mostrar valores relativos a um ponto central, né, no formato de um radar mesmo. Então, esse gráfico é muito utilizado em áreas de RH para demonstrar resultados de avaliações de desempenho e áreas de planejamento estratégico para análise de SWOT, por exemplo. Sugiro que utilize de 1 a 3 séries nesse gráfico, pois senão a interpretação do mesmo ficará confusa. Então, ó, nós temos aqui a avaliação de desempenho por competência, né, feita por uma consultoria de RH ou até pela própria área de RH da empresa, né, onde você está comparando aqui as competências, né, resultadas de uma avaliação de desempenho. Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Okay? Eu estou comparando aqui de 3 funcionários de um determinado setor, o João, o Gabriel e a Carol, ok? Então, o que eu tenho aqui? O ponto central, ele representa um nível menor e conforme essas linhas vão aumentando, esses níveis vão aumentando, né, significa
que quanto mais para a extremidade do radar, esses pontos representam valores maiores, né, digamos assim. Então, é um tipo de gráfico que não tem valor, você não consegue colocar rótulo de valor nessas séries, né, nessas 3 séries aqui, por exemplo, João, Gabriel e Carol, porque senão fica muito confuso, ficaria muito confuso de enxergar aqui o nível de cada ponto aqui, de cada uma dessas séries. Então você tem aqui uma legenda, né, te mostrando aqui quais são os valores, ok? E aqui, ó, o que ele me diz aqui, esse gráfico? É bem simples de interpretar, parece confuso, mas não é. Eu tenho uma série de competências aqui, e eu tenho aqui o João, por exemplo, ele é muito bom em planejamento, ele é muito bom em persuasão, o poder de persuasão dele, de convencimento é muito grande, o compromisso com a missão da empresa também é muito grande, né? Porém, ele tem um raciocínio lógico muito baixo, uma comunicação eficaz de baixo nível, no caso, ele não tem, ou seja, a comunicação dele é fraca, a capacidade analítica dele é de baixa para mediana, ok? A organização dele, o nível de organização é baixo, ou seja, ele é desorganizado, o nível de liderança é baixo, contradiz aqui o persuasão, né? Ele convence bem, mas ele não tem liderança. A capacidade de trabalhar em equipe é baixa também. Já o Gabriel, por exemplo, ele tem um nível alto de organização e liderança, porém ele é fraco, tecnicamente falando, e ele é fraco em planejamento. O que o João é forte, o ponto forte do João é fraco no Gabriel, por exemplo. Ok? E a Carol é totalmente ao contrário, é o oposto dos outros dois, dos meninos, né, no caso. A capacidade analítica dela é alta e grande, okay? Enquanto que o João é mediano e o Gabriel é baixo, a Carol ela tem um nível de analítico bem grande. O compromisso com a missão da empresa também é alto, da Carol, o raciocínio lógico dela também é alto, porém ela é fraca em outros pontos que o João e o Gabriel são mais fortes, por exemplo. Okay? O gráfico de mapa de árvore. Renato Celestino, boa noite, Renato. Seja bem-vindo aí. Boas dicas, obrigado aí pelo reconhecimento. Estamos aqui sempre para passar esse tipo de conhecimento mesmo, de dicas de Excel voltadas para a gestão de negócios e para a área corporativa, né? E de educação corporativa também, é o nosso intuito aí, é o intuito aí da nossa empresa, ok? Gráfico de mapa de árvore. Ele serve para mostrar proporções de níveis hierárquicos em forma de retângulo, como um mosaico, exibindo primeiro do lado esquerdo os maiores valores e em seguida do lado direito os menores valores. A aplicabilidade. Você pode utilizar um mapa de árvore, um gráfico de mapa de árvore, por exemplo, para exibir as vendas por categorias de produto, né? Então você tem aqui, ó, os maiores valores do lado esquerdo e os menores valores do lado direito, né? Então, ó, o número de veículos vendidos por categoria de veículos. Então você tem os hatch pequenos do lado esquerdo, os veículos, que é a categoria que mais vendeu, no caso, os veículos de entrada é a segunda categoria que mais vendeu, ok? As picapes de pequeno porte é a terceira categoria que mais vendeu, está aqui na parte de cima, em laranja clara. Os sedantes pequenos é a quarta categoria que mais vendeu, e por aí vai. E do lado direito aqui, não dá nem para enxergar direito, que está cortado. Por exemplo, o hatch médio é uma categoria que vendeu pouco. Furgões pequenos, está cortado, mas dá para ver aqui, para saber. É uma categoria que vendeu pouco, e etc. Ok? Então, quanto mais para a direita, menores são os valores, e quanto mais para a esquerda, maiores são os valores. Gráfico de explosão solar. O gráfico de explosão solar, a forma que ele funciona é muito parecida com a do gráfico de mapa de árvore.
sendo que ele é exibido em forma de anéis circulares, onde os maiores anéis ficam no centro e os menores anéis, né, ou seja, os anéis que representam períodos dentro de uma hierarquia, eles ficam na extremidade. Vocês vão entender aqui na prática, né? A aplicabilidade pode ser utilizada na área de vendas para exibir o volume vendido por períodos que estão dentro de outros períodos, por exemplo. Então, aqui eu tenho as vendas, o volume vendido por ano, por semestre e por trimestre, ok? Então, por ano aqui, está no círculo central, eu tenho 3 círculos, vocês podem reparar. O círculo central eu tenho os anos, nos círculos do meio aqui eu tenho os semestres, e nos círculos da extremidade eu tenho os trimestres, ok? Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, cada ano representado por uma cor, né? Eu tenho aqui o ano que eu menos vendi, no caso foi 2016, e o ano que eu mais vendi, eu acho que foi 2015, pelo tamanho aqui. Está uma briga feia aqui entre 2015 e 2017, né? Porque esse pedaço aqui do círculo central, eles são maiores de 2015 e 2017 do que 2016, por exemplo. Ok? O semestre, ó, que eu mais vendi foi, pelo que eu estou vendo aqui, o primeiro semestre de 2015, depois o segundo semestre de 2017, ok? E falando dos trimestres aqui, ó, o trimestre que eu tive o maior número de vendas foi o quarto trimestre de 2014, o segundo trimestre de 2015, e o quarto trimestre também de 2017, eu tive um volume alto de vendas. Mas, por exemplo, ó, o primeiro trimestre, de 2016, ele foi tão pequeno que não está nem aparecendo o nome aqui, a descrição. Ok? Foi tão baixo que não está nem aparecendo. Gráfico de histograma. Gráfico de histograma serve para mostrar a distribuição dos dados agrupados em compartimentos. Então, a aplicabilidade, ele é muito utilizado em análises estatísticas para se verificar a frequência de um determinado valor em uma lista de valores, como, por exemplo, a quantidade de pessoas por faixa etária. Então, ó, é um gráfico que ele te mostra a frequência, né? Geralmente é utilizado na área de estatística aí. Então, ó, por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas divididos aqui por faixa etária, de 18 a 80 anos, ok? Então, ó, de 18 a 20 anos, que é a primeira faixa, primeiro grupo ali, eu tenho 11 pessoas. Aí, quando eu vou para a segunda faixa, segundo grupo, de 20 a 30 anos, eu já tenho 44 pessoas, ou seja, o número de pessoas, ele está na segunda, o maior número de pessoas, ele está na segunda faixa, de 20 a 30 anos, né? O terceiro é de 30 a 40 anos com 39, depois 40 a 50 anos com 41, 50 a 60 com 43, 60 a 70 com 22, e nesse caso aqui de 70 a 80 não tem ninguém, e acima de 80 também, eu não tenho ninguém desse grupo aqui, as pessoas que estão aqui só vão até 70 anos. Okay? Gráfico de Pareto, ó, também é conhecido como regra 80-20. Ele também é utilizado para classificação de estoque, por exemplo. É utilizado para mostrar a parte relativa de cada fator para o total. Pode ser utilizado na área de logística para a gestão de estoque, onde é possível verificar o quanto a quantidade de itens de cada categoria representa para o total. Então, ó, por exemplo, quanto maior o volume, nesse caso aqui, o volume ele está representado pelas colunas em azul, ok? E essa linha laranja é uma linha que me mostra a evolução dessa contagem aqui, nesse caso do meu estoque, de todos os itens aqui distribuídos em 6 categorias. Então, ó, a categoria B é a categoria que eu tenho o maior número de itens no estoque. Depois, ó, a categoria E. Então, ó, quando eu somo essas duas categorias, ele já chega aqui, ó, a aproximadamente, na segunda categoria que ele já chega aproximadamente
60% do meu estoque todo. Ou seja, 60% do meu estoque todo, ele está nessas duas categorias. Okay? A categoria B, ela sozinha representa aproximadamente 30%. Okay? A categoria E, junto com a B, 60%. Quando eu incluo aqui a categoria A, que é a terceira categoria, né, em quantidade, em volume, no caso, eu já chego a 70%, aproximadamente. E quando eu chego na D, que aqui no final, eu já chego a 100%, que eu estou somando, estou considerando tudo aqui. Okay? O gráfico de caixa estreita. Boa noite, Débora, Bruno, sempre conosco aí toda semana. Seja bem-vindo a mais uma live da Pense Excel. O gráfico de caixa estreita, ele é utilizado para exibir a variação dentro de um conjunto de dados, quando vários dados se relacionam entre si de alguma maneira. Né? Então, a aplicabilidade, por exemplo, no final de uma Olimpíada, pode ser utilizado para apurar a quantidade de medalhas obtidas por país e por tipo de medalha. Né? Ele não é muito utilizado em ambientes corporativos, okay? Ele é mais para estatística mesmo. Então, eu tenho o número de medalhas, que são essas colunas em azul. Okay? E aqui eu tenho, por exemplo, o Japão e a Espanha e os Estados Unidos também, são os países que obtiveram mais medalhas nessa Olimpíada aqui, e o Brasil com um número menor de medalhas. E aqui, abrindo esse número de medalhas por ouro, prata e bronze. Okay? Ouro em azul, prata em laranja e bronze em cinza. Beleza? Gráfico de cascata serve para mostrar o efeito cumulativo de muitos valores positivos e negativos. Então, ele é muito utilizado no setor de finanças, em fluxos de caixa, para representar entradas e saídas de valores no caixa. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o saldo de uma conta, de uma determinada conta. Então, em janeiro, esse saldo estava negativo. Né? Então, ele teve uma diminuição do mês anterior, que foi dezembro do ano anterior, para janeiro, o que ocasionou no saldo negativo. E depois, eu mantive o saldo negativo, só que eu tive um volume de aporte maior do que um volume de saídas, no caso, de resgate, né? Ou o número de entradas, né, de créditos maior do que de débitos. Então, o meu saldo ele aumentou, okay? Mas ainda continuou negativo. E depois eu continuei tendo um número de entradas maior do que de saídas, e esse saldo ele já passou a ser positivo em março. Então, ele já ficou em azul. Okay? Então, é um fluxo de caixa mesmo. Ele é bastante utilizado aí para fluxo de caixa mesmo, na área financeira. Okay? E o gráfico de combinação serve para combinar tipos de gráficos diferentes para séries diferentes dentro de um mesmo gráfico. Né? Por exemplo, gráfico de colunas com gráfico de linhas, ou gráfico de colunas com gráfico de áreas, dentre outras combinações. Né? Pode ser utilizado no setor de finanças e fluxos de caixa, para representar entradas e saídas de valores e caixa, ou no setor de RH e DP, para demonstrar, por exemplo, o turnover ao longo de um período, mês a mês, ano a ano, etc. Então aqui eu tenho o turnover de 2016 e 2017, duas séries, sendo que 2016, a série 2016, ela está representada como colunas, e a série 2017 está representada como linha. Né? Então eu tenho duas séries, né? Cada um com um tipo de gráfico diferente, um gráfico de combinação. Nesse segundo exemplo aqui, eu tenho a mesma informação, porém em área, em gráfico de área e gráfico de colunas. Okay? Área 2017 em área e 2016 em colunas. Beleza, galera? Então eu fecho aqui o nosso e-book, né?
Esse e-book está disponível já lá no site www.pensaexcel.com. Basta vocês entrarem aqui em www.pensaexcel.com, ok? Vocês podem fazer o cadastro lá no site e vocês podem baixar gratuitamente, né, esse e-book, que já está disponível lá na parte de downloads. É só clicar aqui em comece agora ou assine agora. E vocês fazem, pode escolher qualquer um dos planos aqui. Isso, somente fazendo o cadastro aqui, colocando o login e senha, vocês já conseguem acessar lá a área de cadastro, no caso, de pessoas cadastradas, ok? E lá, na área de downloads, vocês conseguem baixar aí esse e-book que está aqui disponibilizado, junto com algumas planilhas e dicas aqui de Excel. Planilhas prontas, dicas de Excel. Então, a gente está construindo novas planilhas para colocar aqui também, ok? Essa live, o vídeo dessa live, vai estar disponível, no caso, no YouTube e também aqui na plataforma, no nosso canal do YouTube, Pense Excel, e também aqui na plataforma, mas aqui com o e-book para você baixar, com o link do e-book para você baixar, ok, galera? E vocês podem aproveitar aqui para conhecer a nossa plataforma, né, que contém aqui cursos de Excel básico, intermediário, avançado e a parte de macros e VBA, as séries corporativas, estão vindo muitas coisas novas aí, ok, galera? Séries bônus, atalhos do teclado, Excel para concursos, dia a dia corporativo, vídeos bônus, aqui os artigos, vários materiais para downloads, vagas de empregos que nós colocamos aqui toda semana, novas vagas de empregos em todo o Brasil, ok? Todo o Brasil a gente vai renovando aí todo mês essas vagas de emprego, que pedem conhecimento de Excel e de VBA, beleza? E as lives aqui. E além dos treinamentos ao vivo, nós estamos preparando um novo treinamento aí para o final de outubro, para começar aí no final de outubro, exclusivo aí para assinantes. Beleza, galera? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, uma excelente semana para vocês e até a próxima terça-feira, às 21 horas, aqui na fanpage da Pense Excel, para mais uma live de conhecimentos de Excel e de educação corporativa. Ok, galera? Grande abraço e boa noite. Tchau, tchau, pessoal.